Começando mais um React aqui no Planeta do Conhecimento. Hoje nós estamos com tudo, guys. Quem diria que nós estamos animados? Pois é, né? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão me assistindo agora. Para quem não me conhece, eu sou o biólogo Gabriel. E hoje nós vamos reagir a mais um vídeo do incrível Paulo Jubilu. Quem diria? Hoje nós vamos ver a bizarra biologia da orca, que na verdade é uma biologia incrível, uma das minhas favoritas, meu animal favorito do mundo. Quem diria que nós vamos reagir a um conteúdo que é muito mais do que algo prazeroso, é muito mais do que isso. E aí o Jubilo ele fala que a biologia é um T maiúsculo, né? É um T maiúsculo. Enfim, se é que vocês me entenderam. Então vamos lá. A biologia da orca com o Paulo Jubilu. Bora reagir? Em 2001, os cientistas fizeram um experimento maravilhoso que eu vou te contar agora. Eles queriam tentar descobrir se as orcas conseguiam reconhecer a sua própria imagem num espelho. E para conseguir avaliar isso, eles fizeram uma... Só um instantinho, guys, tá sem som aqui. Em 2001, os cientistas fizeram um experimento maravilhoso que eu vou te contar. Enfim. Vamos colocar o som. Tava sem som, tá? Foi mal, galera. Vamos começar de novo. Em 2001, os cientistas fizeram um experimento maravilhoso que eu vou te contar agora. Eles queriam tentar descobrir se as orcas conseguiam reconhecer a sua própria imagem num espelho. E para conseguir avaliar isso, eles fizeram marcações no rosto, né? No rosto das orcas, com uma pomada verde e uma pomada branca. E o objetivo dessas marcações era ver se quando o animal olhasse no espelho, se ele ia perceber se aquelas marcas de pomada estavam no seu próprio rosto. E o resultado foi impressionante. As orcas do estudo, elas não só notaram as marcas de pomada, como elas se viraram e ajustaram a posição na frente do espelho para poder visualizar melhor essas marcas. Ou seja, elas sabiam que era o rosto delas que estava ali refletido. E elas não só notaram as marcas, como também ficaram fixadas nessa imagem no espelho. Oh, espelho, espelho meu, existe orca mais bonita do que eu? E elas sopravam bolhas em direção ao reflexo, balançavam a cabeça de um lado para o outro e até mostravam a língua. E elas ficaram um bom tempo na frente do espelho fazendo essas coisas. Sabendo disso, é impossível não pensar que a mente das orcas funciona de forma pelo menos parecida com a nossa. E é por isso que hoje eu, professor Jubilu, nesse vídeo, vou falar um pouco sobre a bizarra biologia desse animal majestoso, um dos meus animais preferidos. Eu não sei se você sabe, mas mesmo que as orcas sejam conhecidas como baleias assassinas, na verdade elas são golfinhos. É exatamente isso que eu acabei de falar para você. Orcas são golfinhos. Você não sabia dessa, né? E praticamente todo mundo sabe reconhecer uma baleia assassina. Ou melhor, desculpa, um golfinho assassino. Principalmente por causa do seu famoso padrão de cores preto e branco. Vocês estão vendo aqui, gente, ó. Olha bem para a anatomia das orcas. Olha bem para a anatomia. Olha só a posição da nadadeira dorsal. Olha aqui o formato do corpo, do crânio, do focinho. Dá pra ver muito bem, gente. É a morfologia de um quê? De um golfinho. Dá pra ver muito bem que não se trata de uma baleia. Entendeu? São parecidos, claro que são parecidos. Porque são parentes, são cetáceos. São os mamíferos marinhos que mais são aptos para a vida no ambiente aquático. Quem vê os sirênios lá, os pinípedes, né? Outros mamíferos aquáticos que na verdade eles fazem outras funções como reprodução na terra, diferentemente dos cetáceos que fazem reprodução, alimentação, todas as suas funções no ambiente aquático, no mar no caso, né, na grande maioria, né, de seres marinhos. Então, e outra coisa, os dentes, gente, baleias clássicas, né, baleias misticetos não tem dente, tem um filtro, sabe, para poder filtrar, no caso, né, os crios, os camarões, né, outros invertebrados, né, o plâncton, o famoso zooplâncton, né, peixes pequenos, enfim, esses animais que as baleias originais se alimentam. E são animais mais dóceis, são animais tranquilos, e são animais de grande porte mesmo, gigantes.
Diferentemente de orca, de golfinho, de falsa orca, de narval, de beluga, cachalote, são odontocêtos porque tem dentes. Entendeu? Se o cetáceo possui filtro, baleia. Se o cetáceo possui dente, golfinho, tá? E você coloca lá o corpo da orca do lado de um corpo de um golfinho, vocês vão ver semelhanças, são praticamente iguais, né? Então a gente vai pensar, a orca parece muito com o golfinho. Na verdade, ela é um golfinho, tá? A maior espécie de golfinho do mundo, tá? Isso que a gente tem que levar em consideração. E teve aí um podcast, não vou lembrar qual que foi, não sei se foi no Podpah, se foi no Flow, foi um dos dois, que o grande biólogo, um cara que eu sou muito fã, um ídolo pra mim, Richard Rasmussen, comentou que as orcas, né, além de ser o maior predador dos oceanos, ser o predador mais bem sucedido do planeta, por ter uma inteligência quase humana, enfim, receberam o nome de Killer Whale, que na verdade era para ser Whale Killer, porque elas são matadoras de baleias. Se alimentam de várias espécies de baleias, incluindo baleia cinzenta, baleia jubarte e a maior baleia do mundo, o maior animal do mundo, a baleia azul, que são presas das orcas. O que acontece? Era para ser Whale Killer, matadora de baleia, ou Killer Dolphin, né? Golfinho assassino, só que eles acharam melhor, né? Os pesquisadores acharam melhor deixar Killer Whale, porque acho que a sua melhor Killer Whale do que Whale Killer, enfim. Aí deu essa discórdia, aí deu essa controvérsia aí, essa polêmica. Aí muita gente pensa que esse animal é uma baleia, só que na verdade é um golfinho, isso já foi comprovado cientificamente. E também do seu tamanho gigantesco. Esses animais podem atingir mais de 9 metros e pesar até 10 toneladas. Isso é mais ou menos o tamanho e o peso... São os bonecos de neve! Isso foi bem esquisito. Tem mais de uma dívida? Junte todas em um só pagamento. Encerre a novela dos boletos no app da Serasa. Ei, anúncio. de um ônibus. E ó, um ônibus extremamente rápido. Como o corpo delas tem um formato super hidrodinâmico, elas conseguem atingir velocidade de até 55 km por hora. Só para você ter uma ideia, o Michael Phelps, que é um grande atleta olímpico da natação, ele consegue nadar a uma velocidade de até 9,6 km por hora. Não dá, a orca, ó, nhoque, pega o Michael Phelps. É como se não bastasse a rapidez, a força da mordida das orcas é de cerca de 130 megapascais. Mas é a mesma coisa, gente, se a gente for comparar tanto no ambiente aquático, quanto terrestre, quanto aéreo. Por quê? Gente, eu só vou dar um exemplo aqui. Hipopótamos e rinocerontes. Gente, eles correm ali em média 30, 40 km por hora, uma velocidade desse nível aí. Gente, é mais do que o Usain Bolt, o homem mais rápido do mundo. Que, enfim, corria o quê? Uns 15, 10 km por hora, mais ou menos? Eu não sei se era um pouco mais que isso, deve ser. No máximo uns 20, sendo que o animal chega a 30, 40. O hipopótamo, gente, é mais rápido que o Usain Bolt. Tá? O hipopótamo. O guepardo, então, nossa, que é o animal mais terrestre do mundo, nem se compara. É a mesma coisa na água. O Michael Phelps, grandioso nadador, um atleta olímpico de alta performance, um cara esplêndido, genial. Enfim, eu gosto de nadar, né? Eu adoro natação, eu pratico natação. Pra quem não sabia, mais uma curiosidade de Gabriel Barreto, o biólogo Gabriel, pois é. Mas enfim, gente, voltando aqui ao assunto. É exatamente essa mesma comparação. O Michael Phelps pode ser o nadador mais rápido do mundo, né? Pode estar entre os mais rápidos do mundo. Hoje em dia não sei, né? Porque as atualizações no mundo olímpico são muito constantes, né? Do talento aí, das habilidades dos atletas. Pois é. É a mesma coisa a orca, gente. A orca pode chegar a uns 50, ali, 60 km por hora nadando, por ser hidrodinâmico o corpo dela. Que é o corpo perfeito, exato para natação, sabe? E também o sistema ósseo, que é feito para movimentos na água, o formato do corpo. É como se fosse ser aerodinâmico na água. Ou seja, para o animal poder ter talento, ter muita habilidade na água, ele precisa ter o corpo hidrodinâmico. A mesma coisa as aves que voam, enfim, tem os mamíferos, né? Como o morcego, que é o único mamífero voador, né, existente atualmente. O morcego, ele tem o formato aerodinâmico, por isso que ele consegue voar, por ele ser leve, rápido, ter o formato aerodinâmico e ter a musculatura desenvolvida, de preferência
a musculatura dos peitorais, entende? É a habilidade que ele tem. É as aves voadoras conseguem voar por causa disso, do formato aerodinâmico. Por que um avestruz, um emu, a ema, o casuar, né, que são aves ratitas, por que não conseguem voar? São grandes, pesadas e não têm um formato aerodinâmico. Por isso que não consegue voar. Se um elefante tivesse asa, não voaria, porque ele é muito pesado, ele é muito grande. Entende? Aí sim, a gente percebe, né? O falcão peregrino, que é a ave mais rápida do mundo, é o animal mais rápido do mundo de todos, né? Na água é o marlim negro, lá, o peixe-espada. Na terra é o guepardo e no ar é o falcão peregrino. É isso, gente. Formato aerodinâmico. E é o melhor de todos. Hidrodinâmico, talento na água. Nada super bem, super rápido. Aerodinâmico, voa super bem e voa super rápido. Entenderam? Existem muitas analogias que vale a pena a gente trazer em vídeos futuros aqui pro canal. Mas Jubão, o que são megapascais? Deixa eu ver se eu consigo clarear. Isso é mais ou menos 1,6 vezes a pressão da água na Fossa das Marianas, que é o lugar mais profundo dos oceanos. Para comparar, a mordida do temido tubarão branco... Jubilo, por enquanto... é o local descoberto mais profundo, né? O famoso abismo de Challenger, né? Da Fossa das Marianas, onde o grande diretor, produtor, cineasta James Cameron, sou muito fã dele. Enfim, o cara produziu muitos filmes excelentes, né? O James Cameron, o cara é um gênio, né? E outra, ele conseguiu chegar com um submarino hiper resistente, porque qualquer submarino, vocês viram o que aconteceu com o submarino Titã, que foi atrás dos restos, né, dos escombros do Titanic. Vocês viram o que aconteceu, né? Custaram vida, gente. Foi um projeto bilionário, foi um prejuízo enorme, né? Não só para a economia, mas também para vidas, né? Vidas, infelizmente, foram ceifadas por causa, né, dessa decisão mal tomada, assim, digamos. Que poderia ter sido evitado, né, gente? Vocês veem que voltar pro passado pode ser muito mais perigoso do que a gente imagina. Mas por enquanto é assim, gente. A Fossa das Marianas está aproximadamente 11 mil metros, né, de profundidade. Quase nada. Nenhum robô, nenhuma sonda, nenhum submarino aí conseguiria chegar, porque ele acabaria implodindo, né? E implosão, gente, é pura física. É pura física. Tá? Por que um objeto, um corpo, vamos supor que nós estamos aqui com uma garrafa, vai afundando, chega uma hora que a pressão atmosférica, a pressão da água, sobe, aumenta, quanto mais profundo, maior a pressão, e se a pressão de fora do corpo é maior do que a de dentro, ele implode. Seria uma explosão para dentro, né? O oposto da explosão. Se a pressão está maior dentro do corpo, maior do que fora, o ambiente interno tem uma pressão maior exercida do que no ambiente externo, aí sim seria uma explosão. Mas no caso é uma implosão. Foi o que aconteceu com o submarino Titã. E esse aí, né, que foi lá pro abismo de Challenger, lá na Fossa das Marianas, que levou o James Cameron e outras pessoas, esse já tinha uma estrutura mais resistente, que conseguiu sobreviver a pressão, mas teve ali uns arranhões, teve uns estragos, com certeza tiveram vários danos mecânicos. Mas é isso, gente, é perigoso demais explorar o fundo do mar, tá? É escuro, a partir de 1000 metros para baixo é escuro porque não tem radiação solar, né? Não tem calor, atravessou a termoclina, é frio, a concentração de oxigênio é muito baixa, sabe? É escuro, é perigoso. Que a gente não sabe dizer o que tem lá no fundo do mar, porque apenas uns 10, 15% da vida, da biodiversidade marinha foi descoberta. A gente não sabe de nada, e provavelmente a gente não vai saber, gente, infelizmente. Eu queria conhecer muito ainda, porque, gente, a biodiversidade marinha é muito mais incrível, muito mais maravilhosa do que a gente imagina. Mas infelizmente a gente não vai conhecer quase nada, né? A menos que venha uma tecnologia aí superior que venha quebrar barreiras, né? Mas é um pouco complicado, né? E vocês devem estar perguntando, futuramente eu vou trazer um vídeo falando da história do Titanic, dos gêmeos, irmãos dele, né? O Olympic e o Britannic, mas isso vai ter um vídeo só focado na história desses navios. Mas vocês devem estar perguntando, por que o Titanic não implodiu igual
o submarino Titã que foi atrás dos restos dele. É isso, gente. Famoso equilíbrio hidrostático. Equilíbrio hidrostático significa essa garrafa aqui, ó. Ó. Vocês percebem que a água tá bem maleável aqui no ambiente, ó. Ó. Tá vendo? Isso é pura física, gente. Eu tô dando aula de física pra vocês. Ó, tá vendo? Um biólogo dando aula de física. Que coisa, né? Aí vocês veem que tem bastante água aqui, ó. A densidade desse objeto e da água vai ficar meio que semelhante, porque tem bastante água aqui. Sabe? Então a pressão não vai exercer tanto, não vai exercer uma força tão grande para implodir. É claro, tanto partes da popa, que é a parte traseira do navio, quanto da proa foram, né, quebradas, foram sim implodidas uma certa parte. Vocês veem que o navio está totalmente degradado, destruído. Mas é aquilo, por que ele não implodiu por completo? Por causa desse equilíbrio, porque encheu d'água, depois que ele bateu no iceberg, encheu d'água nos compartimentos. Do casco para dentro, gente, encheu d'água, ficou todo alagado o navio por dentro. Então por isso que teve esse equilíbrio, ele foi descendo mais ou menos assim, né, fazendo esses movimentos, girando, até que bateu com força e a água espalhou, né? Então a água meio que impediu os efeitos duradouros da implosão. Mas enfim, eu vou trazer um vídeo só focado nisso, tá? Vou trazer um vídeo falando do Titanic, não sei se vai vir para esse canal, se vai vir para o canal vizinho, tá? Mas enfim, aguardem atualizações. Vamos continuar com a orca aqui. Branco tem cerca de 28 megapascais, ou seja, a mordida da orca é quase 5 vezes mais forte que a do tubarão branco. E só olhando o tamanho, a velocidade e a força das orcas, provavelmente isso já seria suficiente para elas serem classificadas como as maiores predadoras do mar. E são mesmo, Jubilo, são mesmo. Essa questão de força de mordida, a gente vê que a orca ela é maior, ela tem uma massa muscular muito mais envolvida do que a do tubarão branco. O dente do tubarão branco, a mordida, não significa que tem mais pressão, tá? Mas causa mais danos. Porque os dentes do tubarão são mais serrilhados. Arranca mais pedaços, é como se fosse um triturador. Já viram o triturador? Que fica moendo, igual já viram uma turbina de avião? Qualquer objeto que cai lá vira carne moída, vira farelo, vira farinha. Então, é como se fosse isso a boca do tubarão. É um triturador natural. Causa mais danos, causa cortes mais profundos, né? Que é uma dentição mais serrilhada, diferente da orca, que são dentes cônicos, são afiados, mas são cônicos. Mas é óbvio que a força, a pressão é maior, porque as orcas são maiores, são bem mais fortes. Então elas conseguem causar uma força, né, uma intensidade ali de PSI maior, tá? Não confunda danos com força, potência, pressão da mordida. Mas elas ainda têm uma característica extra que faz com que, sem dúvidas, esse título seja delas. Sabe aquela frase, não mexe comigo, que eu não ando só? Então as orcas, elas não operam sozinhas. Elas quase sempre trabalham juntas, em grupos caçadores. E os grupos geralmente são familiares, né? Formados por uma mãe, seus filhos, netos e o resto da linhagem. Esses grupos trabalham juntos em uma sintonia perfeita, já que elas têm uma forma super refinada de comunicação, que acontece por meio de um enorme repertório de som. Vale lembrar que o som viaja cerca de 4 vezes mais rápido na água do que no ar. E como a visibilidade dentro da água é limitada, o som ele acaba sendo mais importante do que a visão para esses animais. Um desses sons que esses animais fazem é o clique, que é esse som aqui, ó. Não travou não, tô te olhando e ouvindo o som do clique. Nesse processo, o animal emite uma onda sonora, e essa onda sonora rebate um objeto e cria um eco, que traz informações sobre a distância e o tamanho do objeto. Famosa ecolocalização. Quem conhecia? Quem conhecia, coloca nos comentários. Então é como se elas criassem um mapa 3D do ambiente, só que através do som. Além disso, essa ecolocalização faz com que as orcas consigam encontrar peixes que estão a mais de 150 metros de distância delas. E elas conseguem até identificar o tipo do peixe à distância, para ver se é o tipo que elas mais gostam de comer. É tipo... Isso é meio foca, né? Mas tudo bem, vamos fingir que é...
Salmãozinho, salmãozinho, salmãozinho. Bora, galera, achei. Atunzinho, atunzinho, bora. Oh, isso é poder. As orcas do Pacífico Norte, por exemplo, elas preferem comer um tipo específico de salmão, que é o salmão-rei, que perto das orcas, de rei ele não tem nada. E elas conseguem localizar e caçar especificamente essa espécie, de tão precisa que é a ecolocalização pelos cliques. Além dos cliques, elas também fazem um som chamado de assobio, que não se propaga tão longe na água como os cliques. Esses assobios, eles acontecem quando esses animais, eles estão tendo uma conversa privada, uma coisinha mais tete a tete dentro do próprio grupo. E isso evita que as orcas de outros grupos ouçam a conversa. E aí eu fico pensando aqui, será que as orcas fofocam? Imagina, hein? Ai, Jurema, você viu as manchas brancas da Zuleika? Que coisa horrível, ela não tem vergonha na cara. Isso aí são as orcas fofocando. Ficou bom? Ficou bom? É com essas conversas secretas que elas coordenam os ataques às presas. Inclusive, o seu nome científico, Ornicus orca, é derivado do nome Ursinus, tá? Teve um erro de pronúncia aí. Sorte que o Jubilo corrigiu ali na legenda. Que na mitologia romana era o espírito da morte e o deus do submundo. É uma reputação bem adequada para as orcas, porque elas são predadoras de praticamente tudo. Sinta a força da água. É, a mesma coisa que o Richard comentou num vídeo dele, que ele estava comentando a diferença ali, né, dos aspectos, né, das características das orcas e do tubarão branco. Aí ele falou assim, né, o Richard, ele comentou: o tubarão ele se alimenta de peixes, de mamíferos marinhos, né, como focas, né, leões marinhos, lobos marinhos, elefantes marinhos, por aí vai, né? Ele se alimenta muito de mamíferos marinhos, se alimenta de carcaça, né, de cetáceos, quando encontra eles já falecidos, boiando no mar. Ele se alimenta, né, da carniça desses animais, dos detritos. E é claro, né, gente, é uma alimentação um pouco mais variada, é mais restrita, se você for comparar com as orcas, que tem uma alimentação muito mais diversificada do que os tubarões. Aí o Richard falou assim: a orca come tudo que ela puder pegar, ela vai comer, entendeu? É praticamente a predadora principal, isso sim que é Apex Predator, isso sim que é predador de topo de cadeia, a orca. Até muita gente acha que é o tubarão branco, mas não, gente, o grande tubarão branco é uma presa das orcas, tá? Só para deixar bem claro. Todo mundo que tá no mar, todo mundo tá sujeito a virar presa da orca. As orcas são tão lindas. Assobio secreto da orca, gostou? Hoje eu tô terrível. Além dos cliques e dos assobios secretos, também as orcas fazem as chamadas pulsadas. Essas chamadas são cantos extremamente altos que ecoam por até 10 quilômetros nos oceanos. Cada tipo de chamada pulsada parece ter uma função diferente na comunicação das orcas. Isso porque, além de ajudar na caça, a linguagem nas orcas tem outro propósito. Os sons são a base da identidade de cada grupo de orcas e cada um tem a sua própria cultura, ou seja, a sua própria forma de se comunicar. Deve ser uma bagunça, deve ter gírias. E aí, mano, tá ligado? E aí, Zuleika? Pode crer, tamo junto. São os guetos das orcas. Eu fico imaginando, né? Os guetos, a guerra de gangues, um grupo de orcas versus outro grupo. Deve ser uma loucura. É, como se fosse um bando de gorilas, né? De chimpanzés, um bando de leões, de lobos, de golfinhos. É assim que funciona com as orcas. Cada bando tem sua maneira de se comunicar, cada bando tem sua cultura, seu planejamento, sua doutrina, sua ideologia. Tá? Os grupos eles têm comportamentos bem diferentes, têm maneiras bem diferentes de agir, de tomarem decisões. É uma inteligência quase humana das orcas. E são seres muito sociáveis, se comunicam muito bem, gente. É um animal bem mais complexo do que a gente poderia imaginar. Ainda bem que eu não tô lá. Essas vocalizações não são determinadas geneticamente, elas são aprendidas durante a vida. Quando uma orca bebê nasce, ela fica fazendo gritos aleatórios. Tá aprendendo, né, a se comunicar, que nem os bebês humanos. Mas aos poucos ela vai aprendendo o que significa cada coisa e entendendo a linguagem
do seu próprio grupo. As espécies culturais, como nós e as orcas, se comportam de uma forma diferente de uma espécie onde tudo é determinado apenas pela genética. Os diferentes grupos de orcas, eles podem viver vidas totalmente diferentes e cada um desses grupos tem o seu próprio dialeto. Aliás, esses diferentes dialetos são passados de geração para geração e com cada dialeto vem um conjunto de comportamentos totalmente exclusivos e extremamente variados de grupo para grupo. As orcas da costa da Argentina são um exemplo disso. Quando a maré tá alta e o mar tá calminho, essas orcas encalham de propósito na praia só para capturar os leões marinhos. Encalhe intencional, que chama essa técnica. Elas vão surfando em uma onda até encalharem perto o suficiente da areia para capturar esses animais. E os leões marinhos são muito desajeitados quando eles estão nessa transição da terra para o mar. Então quando eles percebem que as orcas estão perto, já era! Para desencalhar e voltar para o fundo, a orca levanta a cabeça e a cauda e fica se balançando para os lados. E ela leva o leão marinho na boca para comer ele e também para compartilhar com os outros do grupo. E essa técnica de encalhar de propósito, ela é extremamente complexa. Se elas calcularem mal os movimentos, elas podem ficar encalhadas para sempre ou até morrer. Aliás, existem 30 orcas que vivem nesse trecho da costa argentina, mas só 13 dominam essa técnica. Para chegar nesse nível de experiência, elas passaram por anos de treinamento e ensino rigorosos. Eu fico pensando que deve existir assim um senhor Miyagi das orcas, né? E aí ele faz o treinamento à direita, à esquerda, mais ou menos assim. Os pesquisadores já viram as orcas jovens em treinamento com os adultos. Elas treinavam só o movimento, sem tentar pegar nenhuma presa. Inclusive, muitas vezes, a orca mais velha introduzia um objeto, tipo, sei lá, uma maçaroca de algas, para fingir que aquilo era o leão marinho e enriquecer o treinamento do Sr. Miyagi. Assim, eu tô brincando, mas isso é um comportamento extremamente incrível para um animal. Além dos leões marinhos, elas usam a comunicação para caçar juntas o animal mais temido dos oceanos, que são os tubarões brancos. E a maneira que elas caçam esses animais é impressionante. As orcas perseguem ele em bando e vão golpeando o animal. O golpe deixa o tubarão atordoado e isso permite com que a orca vire ele e segure o tubarão de ponta cabeça, induzindo um efeito conhecido como imobilidade tônica. Nesse momento, o tubarão fica paralisado e como ele precisa se movimentar para absorver oxigênio, ele acaba se afogando. A orca ela é tão sensacional que ela tem a capacidade de afogar um peixe. Olha isso. Aliás, as orcas não comem o tubarão sem critério, não. Elas retiram e consomem só o fígado do tubarão, com uma precisão quase de um médico cirurgião. As orcas, elas gostam muito do fígado, porque eles são cheios de óleos, gorduras e nutrientes muito bons. É o óleo de fígado de tubarão. E assim, ó, as orcas têm dezenas de técnicas de caça e elas são totalmente assustadoras. Aliás, ó, elas não têm atacado só tubarões, não. Recentemente, um grupo de orcas atacou um veleiro em Gibraltar. E nos últimos 3 anos, esse tipo de interação tem se repetido bastante nas costas de Portugal e também da Espanha. O comportamento começou com uma orca chamada de White Glad e foi se espalhando entre as outras orcas. Os cientistas têm 2 teorias para isso. Ou as orcas estão sendo brincalhonas, e óbvio que nessa brincadeira elas podem afundar o barco, ou elas estão em busca de vingança por algum trauma que provavelmente foi causado pela caça que os humanos fazem a esses animais. Aliás, pela região, eu posso até criar a minha hipótese aqui que o próprio barulho e movimentação ali desses barcos pode estar irritando as orcas e aí elas estão sentando o cacete nos barcos. Aliás, haja cérebro para ser tão inteligente assim. Falando em cérebro, o cérebro da orca, além de ser bem grande proporcionalmente ao corpo, ele tem rugas e dobras super pronunciadas. Isso é chamado de girificação. E essa girificação aumenta a quantidade de tecido nervoso que processa informações. Então, os cérebros mais enrugados, eles conseguem processar mais informações. E as orcas, obviamente, têm um cérebro, além de super enrugado, super desenvolvido, especialmente o córtex insular.
Essa parte do cérebro está ligada à consciência e ao controle das emoções, incluindo coisas como empatia e autoconsciência. Isso quer dizer que as orcas têm uma inteligência emocional e até reconhecem sua própria imagem no espelho, como eu comentei no começo desse vídeo. Então aqui, ó, vou dar um momento agora Philosophies of Life com você. Imagina o sofrimento desses animais em cativeiro, né? Esses SeaWorlds da vida aí, o quanto esses animais não sofreram. Então você está percebendo que nessa bizarra biologia da orca, que são animais extremamente inteligentes e muito sociais. E a cultura desses animais ela é tão forte que os cientistas acreditam que elas são o único animal não humano em que a evolução é impulsionada pela cultura. E é muito difícil não se identificar com esses animais. E por isso que os cientistas têm esperanças de um dia decifrar a linguagem das orcas, usando, sabe o quê? Inteligência artificial. E aí traduzir essas palavras para nossa língua. Então quem sabe um dia isso possa até permitir com que a gente converse com elas. Você já pensou que loucura? Trocar uma ideia com uma orca? Agora, pouco Dr. Dolittle da vida real. Quem diria? xingamento não vai vir da orca, imagina. Ô seus demônios! E essa barulheira, essa matança? Para de jogar lixo da minha casa! Acho melhor esquecer a ideia da comunicação. Acho que não vai ser bom pra gente, não. E aí? Gostou dessa bizarrinha biologia? Ah, bacana, né? Orcas são demais, orcas são demais. Aliás, me fala aqui nos comentários qual é o próximo animal que você quer ver na nossa série Bizarra Biologia. No mais, desnecessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço. Deixa aquele like para valorizar o profissional da educação. Valeu, obrigado. Namastê, gratidão. Notebooks, games, Pois é, guys. É muito bom, né, gente? É muito bom o canal do Jubilu, né? Vai dizer que não é. Enfim. Eu já trouxe outros vídeos falando da orca, né? Falando da biologia da orca. Eu trouxe um documentário. Foi bem estilo Animal Planet, bem estilo Discovery Science, Discovery Channel. Enfim, Nat Geo. Foi bem estilo deles, um documentário que eu trouxe pro canal. Enfim. E por falar nisso, inscreva-se tanto no dele quanto no meu. Ative o sininho para receber as notificações. Deixa muito like nesse vídeo, que esse vídeo ficou da hora, hein? Foi trabalhoso de fazer. E ó, compartilhe meu conteúdo com sua família e seus amigos. Me sigam nas redes sociais que vão estar na descrição. E outra, lembre-se do nosso clássico e eterno bordão. O conhecimento vai dominar o planeta, porque aqui é o planeta do conhecimento. Um abraço, um beijo a todos vocês. Espero todo mundo no próximo vídeo. Valeu, falou, tchau.